A aquisição de imóveis ou até outros fundos por meio de pagamento em cotas, né. A gente viu, em 2025 o uso dessa ferramenta, né, de maneira muito expressiva no mercado, até uma criatividade, uma novidade em relação ao que se tinha, né, como o praxe na indústria. Acho que por um lado, hã essa possibilidade trouxe diversos benefícios no sentido de permitir que muitos fundos adquirissem imóveis a preços interessantes, aquelas oportunidades, né, muito pontuais, em um contexto de taxa de juros muito elevada, não abrir espaço para emissões de cotas, captação de recursos para fazer frente a essas aquisições, então se tornou uma alternativa para essas aquisições. Além disso, né, na minha concepção, até um mecanismo que reduz um pouco o risco de liquidez daqueles fundos que possuem imóveis de qualidade, mas têm obrigações a serem cumpridas, né, financeiras, e não tinham caixa ou recursos líquidos suficientes, né, para fazer frente a essas obrigações. Então, eventualmente, vendendo participações de imóveis, recebendo cotas e vendendo essas cotas desse outro fundo comprador a mercado para gerar essa liquidez e fazer frente às suas obrigações, mas também tem diversos pontos de atenção que está no radar dos investidores e que a gente de fato, né, como analista, também tem que estar de olho, né, enfim, se são aquisições boas e que geram valor de fato para os cotistas. Então, queria começar aqui pelo Medeiros, né, pegando um pouco das suas impressões em relação a esse modelo de transação, né, aquisição de imóveis por meio de pagamento de cotas, Medeiros. Perfeito. Bem, o primeiro ponto eu vejo como um viés muito positivo, tá. Muitas vezes eu escrevo as críticas pontuais e aí parece que eu estou criticando o modelo como um todo. Não, o modelo é interessante e extremamente eficiente e não é novo. Nós temos que dizer isso. O primeiro a fazer isso foi o professor João, lá atrás, há muitos anos atrás, em que ele comprava imóveis dando cotas do fundo imobiliário no FATN, tá. E aí isso cresceu consideravelmente agora. Nós tivemos um grande crescimento mais recentemente. Por quê? Porque os fundos criaram mais liquidez. Então criou-se mais liquidez, virou eu brinquei que começava a ter fundo imobiliário que a cotação ou a cota dele era igual ao Bitcoin. Então, tipo, eu tenho valor no mercado, eu entrego a cotação para o vendedor do imóvel vai no mercado vender aquela cota e receber o dinheiro dele. O vendedor não teria conseguido vender, o fundo imobiliário não teria conseguido emitir se não fosse nesse processo. Então, o processo por si só é muito interessante. O que que acontece? A minha visão, ok? Minha visão é muito simples. Nós temos muitos imóveis no Brasil ainda na mão de famílias. Seja multifamily office, sejam famílias, sejam investidores, pessoas físicas. Não é incomum, às vezes, você conversar com alguém e você descobrir, óbvio, não é todo dia, mas não é incomum você conversar com alguém e você descobrir assim, não, você tem R$ 1 bilhão na pessoa física. Você pera, desculpa, me explica esse negócio porque eu não estou entendendo. Você tem R$ 1 bilhão de imóveis na pessoa física? Eu já tive duas situações dessas, que você não consegue entender, mas é o perfil daquele investidor. Ele não consegue vender, ele não consegue reestruturar. E eu sempre achei que o fundo imobiliário fosse o caminho para reestruturar esse universo. Simples assim. Só que aí entra as questões, as discussões sobre emissões. Poxa, eu vou emitir abaixo do valor patrimonial, ou vou emitir no valor patrimonial, comprar o imóvel pagando caro. Peraí, eu achei a solução. Eu emito no valor patrimonial e eu compro imóvel entregando em cotas. Aquele investidor quer ter imóveis. Ele consegue diversificar, ele consegue ter isenção de imposto de renda, eu consigo ter uma série de questões que beneficia todo mundo. É um ganha-ganha. Eu consigo fazer um ganha-ganha. É simples assim. Qual o problema? É muitas vezes um gestor que não está alinhado em gerar valor para o seu cotista. Aí nós entramos no micro, do entender e continuar acompanhando e ver quem estará alinhado, e nós não podemos ser ingênuos e achar que todo mundo está alinhado em gerar valor para o cotista. Num universo gigantesco igual esse, sempre vai existir pessoas que estão mais alinhadas a gerar valor para si mesmo. E aí o gerar valor para si mesmo, às vezes é o quê? É o crescer a qualquer preço. E o crescer a qualquer preço, muitas vezes o que acaba acontecendo?
eu compro pagando com as cotas e pago mais caro. Então pensa o seguinte, eu sou o vendedor do imóvel e eu quero 10 milhões no meu imóvel. Um fundo imobiliário vem e diz, não, eu consigo te pagar em cotas. Desse cara, para aceitar em cotas eu preciso vender por 12. E o fundo imobiliário diz, tudo bem, eu pago 12. Porque cabe aqui no meu fluxo, tudo entra, tudo fica bom. Só que se você pagar 12, você não vai conseguir gerar o mesmo valor do que se você tivesse pagado o valor justo. Se tem algo que eu aprendi no universo de negócios, e aqui eu não falo só de imobiliário, em qualquer negócio que você fizer, o seu ganho está na entrada. Entrar bem, entrar justo é o que vai te dar o ganho. Então, esse é o ponto que não é uma crítica, mas é um ponto que o investidor precisa sim analisar e precisa sim acompanhar para entender como é que está sendo feito daquilo lá, para que não aconteça algo que, eu comprei um fundo imobiliário, o fundo imobiliário está fazendo negócio, eu fui ficando feliz porque ele foi crescendo de tamanho, aí daqui 10 anos você vai dizer, poxa, não cresceu o valor patrimonial, não cresceu o rendimento, você faz uma TI do fundo imobiliário, ficou pior do que muitas vezes você tivesse aplicado aí numa renda fixa, numa NTNB ou qualquer coisa do tipo. Então, entender a cabeça do gestor, entender o tipo de imóvel que ele está comprando, e entender se ele está realmente utilizando isso de uma forma interessante, no sentido de geração de valor, isso é muito importante. E aí, só para concluir a minha fala, um ponto que me preocupa muito, aí sim, na indústria, é quando eu começo a ter este tipo de negociação intrafundos. Então, eu começo a ter muita negociação de, eu compro o fundo A, compro o imóvel do fundo B, entregando em cotas de fundos imobiliários, ok? Eu acabo tendo muita preocupação com isso, porque aí fica realmente essa questão de quanto está se pagando, quanto está se gerando de valor, e eu costumo dizer o seguinte: quanto está se gerando de valor para a sociedade como um todo? Porque muitas vezes o que nós temos visto? O fundo A vende o imóvel para o fundo B em troca de cotas, mas o fundo B tem uma opção de revender os imóveis para o fundo A por um valor mais caro, gerando um valor lá na frente. Então, assim, voltamos para o ponto. No macro, a operação é incrível. Acho que é fantástico, os fundos têm que fazer isso mesmo, é muito bom. No micro, nós temos que olhar caso a caso, porque a história já nos mostrou que, em alguns casos, alguns gestores acabam utilizando isso de uma forma inadequada e o resultado é sempre igual. Nós vamos descobrir uma geração de valor muito pequena para o investidor lá na frente. Nós já vimos isso acontecer com renda mínima garantida, com alavancagem e com várias coisas. Muitas foram bem usadas, muitas foram usadas de forma ruim. A compra com cotas vai ser idêntico. Idêntico. Então, o que me preocupa e o que eu diria para o investidor, olhe com muita atenção, é quando eu estou tendo muito negócio intrafundos, e não estou dizendo que porque está tendo negócio intrafundos vai ser ruim. Não. Se está tendo negócio intrafundos, só olhe, veja com atenção se aquilo está sendo um movimento racional, se está sendo um movimento para gerar valor, ou se muitas vezes está sendo um movimento apenas para gerar um valor transitório e depois tudo volta ao normal no passado. Essa é a minha maior preocupação nessas negociações. E as suas maiores preocupações, professor Baroni? Legal, vamos começar primeiro concordando no sentido de que realmente esse movimento por si só ele é fabuloso, né? É um jogo de ganha-ganha na essência. Um ponto que eu queria adicionar aqui no nosso papo é que está chegando um momento, para alguns fundos esse momento já chegou, mas isso vai ficar muito mais evidenciado pelos próximos 2, 3 anos, de que o fundo imobiliário ele é a moeda forte. A gente tem que parar de ter um complexo de inferioridade. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um fundo, hipoteticamente, de 10 bilhões de reais, com dezenas de imóveis, uma gestão profissional, um rendimento estabilizado, um histórico de vacância baixo, e eu sento na mesa com alguém que tem 500 milhões de reais em imóveis, ou que seja o 1 bi que o Medeiros comentou, a moeda forte sou eu, não é esse cara que está do lado de lá. Então é muito importante a gente também ter essa visão de que é aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então, assim, a gente está, de novo, dentro da história, onde algumas coisas estão acontecendo, e neste momento, isso que o Medeiros está falando é fundamental. A gente vai ver coisas que vai falar, será que foi melhor? Será que não seria melhor? Vamos descobrir daqui a um tempo, etc.
É legítima a preocupação, normal a preocupação, só que, de novo, quem nasceu primeiro ovo a galinha. Como é que a gente chega lá, né? Nos Estados Unidos, os REITs teve um momento que eles cresceram muito com essa integralização de imóveis, tiveram até algumas facilidades tributárias na época, tal, já tem bastante tempo isso, mas foi um momento de crescimento exponencial dos REITs. Então, em algum momento a gente vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, naquela época esse fundo trocava 500 milhões de reais em cotas, 1 bilhão de reais em cotas, hoje ele troca 5, ele troca 10, ele troca 20 bi em cotas. Então, isso vai chegar uma hora que vai acontecer. Legal, então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que o Medeiros falou, concordo em gênero, número e grau. Existe um problema de transparência com relação à troca de cotas entre fundos. Existe um modelo que é muito simples de você entender, que é aquele modelo clássico, vendeu um imóvel, um fundo tem 3 imóveis, vendeu um imóvel para o outro fundo e pegou em cotas. Esse modelo é bem tradicional, bem tranquilo de entender, para fazer a conta é simples. Quando você tem aquelas estruturas que foram criadas, em que você tem um investimento num fundo principal, chamado de fundo feeder, né, um fundo, nome chique aí, que aí tem uma cota subordinada, aí você tem uma cláusula de recompra, uma put e uma call, né, lá daqui 5 anos, 7 anos em alguns casos. Nesses mecanismos, eles são mais complexos, tanto que eu tenho conversado muito com alguns gestores, tenho estudado com mais profundidade. Pelo que eu pude apurar até agora, existe sim alguns gatilhos bem positivos, mas tem alguns gatilhos que podem ser mais desafiadores. Nesses gatilhos mais desafiadores, o ponto que mais me preocupa é, chegou lá na frente, eu vou ter que recomprar os imóveis. E aí eu não tenho dinheiro para recomprar os imóveis, você só está adiando o problema. Alguns gestores têm me relatado que essas questões têm sido mitigadas de várias formas. Você ter um programa de revenda, não ser tudo gatilhado de uma vez só, ou você pagar com emissão de cotas naquele momento, dado o patrimonial daquele momento, daquela circunstância. Então, tem alguns, eu diria assim, de mitigadores. Mas eu concordo com o Medeiros que essa estrutura é uma estrutura pouco transparente, porque ela é complexa por si só. Ela não é tão simples. Existem muitas cláusulas subjacentes que podem dificultar esse entendimento mais aprofundado. Então, é de fato um pouco difícil. E se você olha para a ponta de quem está comprando, ficou muito cômodo, né? Porque os grandes distribuidores hoje do mercado, eles estão com uma janela fechada para fundos imobiliários, mas eles vendem muito bem essa história de renda fixa. Então, eles fazem uma estrutura que eles vendem para o investidor aquele famoso IPCA mais 9, IPCA mais 9,5. Isso vende igual pão quente nas distribuidoras. O fundo imobiliário comprador fica muito cômodo nessa condição por 5 anos. O fundo vendedor, ele fica sempre com aquele gatilho de ter o bônus lá daqui 5 anos, mas ele também pode ter um ônus de ter que pagar ou recomprar esses imóveis. Então, eu concordo com o Medeiros, a gente vai demorar um pouquinho para ver a conclusão dessa história, mas pelo que eu tenho acompanhado, é interessante. Só temos que ter esse cuidado de que para desmontar essa operação daqui a 5 anos, a gente tem que ter alguns gestores mais criteriosos para ter essas proteções. E só para concluir, eu acho que alguns fundos acabaram sendo criticados no micro e não elogiados no macro. E aqui eu quero ser assim, muito claro. Imagina o fundo lá fazendo uma troca de cotas, uma emissão, e que ele capta alguns bilhões de reais e compra 30, 40 imóveis. Quando você olha os 30, 40 imóveis, eu acho que a grande maioria teve um cap rate acima daquilo que é o cap rate do fundo, a grande maioria traz um nível de diversificação maior, a grande maioria traz uma opcionalidade maior de curto e de médio prazo para o fundo, mas às vezes meia dúzia de imóveis desses 40 imóveis podem ser imóveis que talvez não seriam tão interessantes. E às vezes a gente acaba criando uma conclusão com base nesses pontos e esquecendo do maior, né? E a gente sabe que todo portfólio tem os seus ativos troféus, os seus ativos bons, os seus ativos razoáveis, os seus ativos mais desafiadores. Isso é histórico. Qualquer REIT, qualquer fundo imobiliário no planeta, qualquer REIT no planeta, qualquer investimento imobiliário, ele é com base em portfólio. Se você sentar com esse amigo do Medeiros aí que tem 1 bi, né, o cliente, o amigo do Medeiros tem 1 bi em imóveis físicos, certamente ele vai ter alguns imóveis que ele gosta bem mais e outros imóveis que ele, nossa, se eu tivesse uma oportunidade, talvez eu me desfaria dele. A mesma coisa é um fundo imobiliário. Quando ele está fazendo uma transação, ele vai ter que, às vezes não, ele vai sempre ter que tomar uma decisão de portfólio, que é fazendo um blend, fazendo um composto ali entre tipos de imóveis. Da mesma forma que quando ele for vender, ele também vai fazer isso. Então, é importante também ter esse amadurecimento, esse esclarecimento. Agora, eu concordo muito com o que o Medeiros falou. No macro, a ideia
do crescimento do fundo por troca de cotas é uma ideia que eu acho que é uma construção de uma solução fantástica, porque quando eu e Medeiros começamos a investir, estudar fundo imobiliário, se perguntasse para a gente, é possível crescer um fundo imobiliário com juros em 15? Nós dois certamente falaríamos assim, é impossível. Hoje a gente pode dizer que é possível, é interessante e é bastante razoável. Agora, tem os seus riscos do gestor mais afoito, meio que passando um pouquinho o carro ali nas frentes dos bois, mas tudo isso eu acho que é uma questão aí de meses para que essa condição já seja equilibrada. Alguns gestores que foram criticados nessa segunda rodada de crescimento, eu acho que eles já ficaram muito mais atentos, muito mais, vamos dizer assim, diligentes de trazer uma informação um pouco mais precisa, principalmente no âmbito da captação do recurso, no âmbito da alocação dos materiais que vão sendo divulgados. Mas eu acho que, para concluir, a gente vai ver muita coisa legal de desinvestimentos daqui 2, 3 anos, se os juros realmente caírem, alguns desses imóveis estão sendo comprados com cap rate 9,5, 10, 10,5, isso tudo vai ter um efeito prático, financeiro muito interessante quando os imóveis estiverem na posição de serem vendidos. Então, acho que tem muita coisa legal que a gente vai ver dessas incursões que a gente viu de alguns gestores por aí.